Olá, boa noite. Você está ligado na TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Em instantes, iniciaremos a transmissão da Santa Missa. Olá, boa noite. Você está ligado. Olá, boa noite. Você está ligado na TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Em instantes, iniciaremos a transmissão da Santa Missa, diretamente aqui da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Itajubá, sul de Minas, Brasil. Essa transmissão é oferecimento da empresa Eletel e também Restaurante Aramis, em São José do Alegre, e Casa Charles, artigos esportivos e confecções. A missa será celebrada pelo Padre Leonardo. Em instantes, iniciaremos a transmissão da Santa Missa. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Comunicamos que esta Santa Missa está sendo transmitida pela TV Itajubá. Intenções dessa Santa Missa: pelas almas do purgatório, pela alma de Joaquim Casimira de Arruda, 1 mês, em ação de graça pelos aniversários dizimistas: Sônia Maria Silva Cortez, Benedito Afonso, Maria Terezinha Renó Costa, Helena Maria de Oliveira, Poliana Salles Silva, Vânia Filomena Ribeiro, Ademir Oliveira Torres,
Eliana Alquimim Assis Leite, Luiz Gonzaga de Faria, Ângela Maria Mates, Wanderson Henrique dos Santos. Pelos dizimistas e aniversariantes de casamento: Carlos Felipe Braga e Marli dos Santos Arruda, Marcos Antônio de Oliveira e Sandra Regina Lopes de Oliveira, José Ricardo Galo e Silvana Prado Rezende, Alessandro Rodrigo Barra e Lugian Maria Ribeiro Braga, Adalberto Rogério de Oliveira e Sirlene Cristina Santos Oliveira, Robinelson Tagi de Queiroz Costa e Maria Terezinha Renó Costa, Mário Luiz da Silva e Maria Donizete da Silva, João de Freitas e Célia Maria Silva Freitas, Benedito Raimundo Leite e Regina Alquimim Assis Leite, João Emílio Marques e Alice Ribeiro Marques, em louvor e outras intenções, por todas as intenções que trazemos nos nossos corações, por todos os doentes de nossa comunidade, por todas as intenções que entrarão durante a celebração, por uma graça alcançada. Terceiro domingo do tempo comum. Nesta liturgia, as leituras nos trazem luz em meio às trevas. Apaixonados por Jesus, pesquemos para o reino dos céus, irmãos e irmãs pelos quais Jesus viveu e morreu. Fiquemos todos em pé e façamos agora a oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Maria, Mãe de Deus e nossa, olhai compassiva para vossos filhos e filhas que trilham os caminhos da história. Sentimos a falta do pão de cada dia, do emprego, da saúde, da justiça e de solidariedade maior. Intercedei junto ao vosso Filho Jesus, para que possamos experimentar sua redenção abundante e fazer o caminho da vida, como irmãos e irmãs, no novo céu e numa nova terra. Ajudai-nos, Mãe, e sede para nós perpétuo socorro de nossas necessidades, junto ao vosso Filho Jesus. Amém. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo para celebrar com toda a Igreja o terceiro domingo do tempo comum. É com muita alegria que hoje presido esta Eucaristia,
aqui nesta comunidade. É a primeira vez como padre. Cheguei ontem na paróquia, sou o novo vigário paroquial, né? O padre Rosanildo foi para Pirassununga, eu estava em Pirassununga e vim para Itajubá. Que nós possamos então caminhar juntos e crescer como filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neptali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é proteção da minha vida.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a quem sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concorde no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito. Meus irmãos, o que está havendo contendas entre vós? Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo? Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é quem foi crucificado por amor de vós? Ou é o nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me ver valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua própria força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zebulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Nós estamos celebrando hoje
o terceiro domingo do tempo comum. E o tempo comum é um período no qual nós acompanhamos Jesus, que anuncia o Evangelho, que prega o reino de Deus e que vai caminhando com seus discípulos. O tempo comum é o momento no qual os discípulos são convidados a ouvir Jesus, a ver Jesus e a aprender com Ele como devemos viver, como devemos atuar, o que devemos falar, como devemos falar, o que devemos fazer e como devemos fazer. É isso que o tempo comum nos convida. Quando seguimos Jesus, escutando a sua palavra, Ele vai transformando o nosso coração e vai fazendo com que o reino de Deus aconteça neste mundo, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. O Evangelho de hoje nos faz refletir sobre duas palavras, sobre dois verbos. O verbo ver e o verbo chamar. Jesus vê aqueles 4 rapazes, Pedro e André, Tiago e João. Jesus estava passando, olha para eles e os enxerga. Assim é Jesus, Ele passa na nossa vida e nos vê, nos enxerga. O nosso Deus não é um Deus distante, que fica nas nuvens, mas é um Deus que vem ao nosso encontro e, vindo ao nosso encontro, nos enxerga. E nos enxerga com tudo aquilo que nós somos, com as nossas luzes, com as nossas trevas, nossos defeitos e as nossas qualidades. Mas Deus não emite um juízo de valor sobre nós. O olhar de Deus sobre nós não é um olhar de julgamento. O olhar de Deus sobre nós é um olhar profundo, porque não é superficial. O olhar de Deus, diferente do nosso, Ele não vê a aparência, Ele não vê aquilo que está no exterior. O olhar de Deus, por ser profundo, Ele vê o nosso coração, Ele vê aquilo que realmente nós somos, porque nós fomos criados por Ele, pensados por Ele, queridos por Ele. Então Ele vê o nosso coração e vê aquilo que Ele pensou, aquilo que Ele criou, aquilo que Ele planejou. E quando Deus olha para nós, assim como olhou aqui para os primeiros discípulos, Ele vê também aquilo que nós podemos ser um dia. Estes que foram chamados eram pescadores, e Jesus faz deles pescadores de homens, primeiros discípulos, depois apóstolos, anunciadores do Evangelho. Também nós, quando Jesus olha para nós, Ele vê aquilo que nós podemos ser com a sua graça, com a sua força, porque é isso que nos transforma, não somente a nossa vontade. É a graça de Deus que nos transforma, e com a graça de Deus nós podemos ser aquilo que Deus pensou de nós. A segunda palavra, chamou. Jesus olha, vê, enxerga e chama. E Jesus não chama somente esses 4. O Evangelho depois vai dizer que chamou 12, depois 72, e Jesus sempre vai chamando através da história homens e mulheres. E também nós, que estamos aqui nessa igreja, somos todos chamados por Jesus. Nós corremos o risco de achar que somente o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, as religiosas consagradas, somente elas são chamadas, né? Então tem aqui uma casta que foi chamada e nós somente assistimos o que é a igreja. Não, nós todos, vocês todos, fazem parte da igreja, foram chamados por Jesus a seguir o seu Evangelho. Todos nós somos chamados, e nós somos chamados aqui a participar da vida e da missão de Jesus, participar e cooperar com essa missão, participando da sua vida. E o Evangelho de hoje nos ajuda a entender qual é a missão de Jesus. E uma das coisas ditas por Jesus, não é? Hoje é o seguinte: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, a nossa missão, a nossa vocação é anunciar ao mundo, anunciar à sociedade que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus se aproxima, e dizer para as pessoas: convertam-se. E nós vamos dizer isso não com palavras, nós vamos dizer isso com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com o nosso testemunho.
E converter aqui é muito importante, porque às vezes a gente acha que converter é mudar de religião, não é? Jesus não pensa isso. Jesus não fala para os judeus se tornarem cristãos. Aliás, ele nem pensava nisso neste momento, não é? Então, a conversão não é essa mudança de igreja, mudança de religião. A conversão é mudança de mentalidade. É permitir que o nosso coração seja moldado pelo coração de Jesus. É permitir que as nossas atitudes sejam transformadas pelo Evangelho. Isso é a conversão. E ela acontece todos os dias, todos os momentos. A conversão, ela não acontece de uma vez por todas. Ela acontece a cada momento, todos os dias, mês após mês, ano após ano. É assim que vai se dando a conversão na nossa vida. O segundo ponto que nós somos chamados a colaborar é que, tanto na primeira leitura de hoje como no Evangelho, diz o seguinte: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. É uma citação do profeta Isaías que o evangelista Mateus coloca no Evangelho. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Que luz é essa que ilumina? É o próprio Jesus. É Deus no nosso meio. Ele ilumina a nossa vida, Ele ilumina toda a humanidade. E nós somos chamados também, em função do nosso batismo, uma vez mais, a levar essa luz ao mundo. Nós somos chamados a iluminar o mundo. Eu gosto sempre de lembrar que no dia do nosso batismo acontecem vários ritos. E um dos ritos do batismo, o nosso padrinho pega uma vela pequena e acende no círio pascal e fica do lado da criança, ou do lado do adulto, né? Dependendo do caso. E o padre diz o seguinte: eis a luz de Cristo. É um gesto simbólico para dizer que nós, no batismo, recebemos a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo, e nós estamos aptos a iluminar o mundo. Jesus começa a sua pregação, começa o seu ministério na Galileia dos pagãos, um lugar não muito querido por aquele povo. Vamos dizer que era a periferia, o lugar dos esquecidos. Ali vai Jesus, onde reinava as trevas. Ele vai com a sua luz para iluminar. Nós também somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a ir ao encontro das pessoas, das situações, dos lugares que vivem nas trevas, para aí colocar a luz de Cristo, iluminando as pessoas, iluminando as situações, iluminando tudo aquilo que nos encontrar. Mas o nosso testemunho não pode ser apenas pessoal. Eu faço por mim, você faz por você, cada um faz a sua parte. Nós temos que lembrar que nós somos corpo de Cristo. Nós somos uma comunidade. Nós estamos reunidos aqui hoje, não é porque nós moramos perto desta igreja. Não é simplesmente por isso. Nós aqui estamos congregados como corpo de Cristo. Estamos congregados como comunidade. Quando saímos daqui, cada um vai para sua casa, não deixamos de ser comunidade. Não deixamos de ser corpo de Cristo. E é isto que o apóstolo Paulo nos convida na segunda leitura. A não abraçar a divisão, mas viver na concórdia, viver na união. É preciso que todos nós que aqui estamos, que ouvimos o Evangelho, que comungamos do corpo e do sangue de Jesus, tenhamos uma prática comum, que na verdade é a prática do Evangelho, e que anunciemos todos o Evangelho e iluminemos a todos com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos impulsione, para que possamos fazer a vontade de Deus e participar e cooperar na missão de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, que é nosso Pai, as nossas súplicas e preces. A nossa súplica será: dai-nos um coração acolhedor como o vosso. Todos? Dai-nos um coração acolhedor como o vosso. Dai à Igreja jamais perder seu foco de acolher e anunciar Jesus, vosso Messias prometido. Rezemos. Dai-nos um coração acolhedor como o vosso. Dai-nos da paixão de São Paulo, que de perseguidor se fez grande defensor do vosso reino. Rezemos. Dai-nos um coração acolhedor como o vosso. Dai-nos, pelo testemunho de vida, pescar para o reino irmãos e irmãs nossos, ainda fora da salvação, que sonhais para a inteira humanidade. Rezemos. Dai-nos um coração acolhedor como o vosso. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, por intermédio de vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Venho colocar em teu altar, Senhor, tudo aquilo que recebi por tuas mãos, colocar meus teus pés em oração e deixar-te transformar minha vida. Venho colocar em teu altar, Senhor, tudo aquilo que recebi por tuas mãos, colocar meus teus pés em oração e deixar-te transformar minha vida. Recebe, Senhor, meu ser e os dons que me deste, transforma meu coração, como fazes com vinho e pão. Venho ainda entregar meus pecados e angústias, meu maior tesouro é o meu coração, que agora é teu. Recebe, Senhor, meu ser e os dons que me deste, transforma meu coração, como fazes com vinho e pão. Venho ainda entregar meus pecados e angústias, meu maior tesouro é o meu coração, que agora é teu. Recebe, Senhor, meu ser e os dons que me deste, transforma meu coração, como fazes com vinho e pão. Venho ainda entregar meus pecados e angústias, meu maior tesouro é o meu coração, que agora é teu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas, para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana ao Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana ao Senhor. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa Igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo José Luiz Magela, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa Igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os defuntos, dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Olhaste nos olhos,
bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar, outro mar. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos alguns avisos. Estão abertas as inscrições para a Escola Catequética 2026, para a formação de novos catequistas. O início será dia 3/2 de 26, às 19 horas. Os encontros serão do dia 3/2 a 21/7 agora de 2026, no Salão dos Vicentinos, na nossa paróquia, tá? O salão fica do lado da paróquia. Inscrições, falar com um de nossos catequistas. Também estão abertas inscrições e renovações para a catequese. Venha fazer a inscrição de seu filho, que ocorrerá
na comunidade, aqui na comunidade, dia 7/2, das 16 às 18 horas. E os pais dos catequizandos, né, os já inscritos, precisam comparecer para a renovação do cadastro. E lembramos também dos nossos terços marianos, que acontecem aqui na nossa igreja, às 15 horas, e também nas quartas-feiras, antes da missa, né? 18h45, isso mesmo. E também temos o terço, que é uma vez por mês aqui na gruta, parece-me que é às 16 horas, isso mesmo, Carminha? 16 horas, tá bem? Convidamos a todos a participar. Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por nós e por nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito e em verdade com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. E você assistiu à Santa Missa diretamente aqui da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Itajubá, sul de Minas, Brasil. Essa transmissão foi um oferecimento de Eletel. A Eletel tem a parabólica digital via satélite, tem internet de fibra e também ofereceu essa transmissão do restaurante do Aramis, que fica lá em São José do Alegre. E também patrocinou essa transmissão a Casa Charles, artigos esportivos e confecções. Muito obrigado pela audiência. Continue nos assistindo através das nossas redes sociais. Essa TV que pega no seu celular.